Paz do Senhor, meus amados. Queria de antemão agradecer demais ao pastor Adilson pelo convite, ao pastor Davidson pela confiança. Eu digo que pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, mas quando a gente vai falar da palavra de Deus num lugar, num aprisco onde Deus confiou a pessoas, aos servos dele, então a responsabilidade aumenta muito. Então eu queria mais uma vez aqui agradecer demais ao pastor Davidson, ao pastor Adilson, a maneira carinhosa que eu fui recebido aqui pelos obreiros, pelos irmãos, e dizer a vocês o seguinte: para mim é motivo realmente de muita honra. Espero que eu possa falar o coração de vocês. A Thaís, que já congregou comigo, né, Thaís? Uma honra estar aqui também, fazia tempo que eu não via. A Ivanete, conforme o pastor Adilson falou, minha prima. O meu pai é irmão do pai dela. O pai dela tem 91 anos, 92, e meu pai tem 87 anos. E hoje eu tive com o meu velhinho lá, a idade chegou para ele. O pai da Ivanete com 92 está mais firme que meu pai. Mas para a honra e glória de Deus também, que Deus possa abençoá-los. Amados, eu tenho 55 anos de idade, sou casado, tenho 5 filhos e para mim realmente é uma honra poder ser um servo de Deus. Eu estou aqui hoje acompanhado do Davi, aquele menino forgado que quer casar com a minha filha. Ele está fazendo ainda um teste, né? Vamos ver se ele vai passar nesse teste. E eu falo que todo mundo tem que ter um carregador de maca. Quando aquele homem que estava enfermo e foi colocado diante de Jesus para ser curado por Jesus, precisou que alguns amigos o levassem na presença de Jesus. Então eu tenho alguns amigos que caminham comigo, né? Então o Davi está aqui hoje caminhando comigo, ajudando, pondo a mão na maca. Tem aqui o Carlos, o Jorginho, a Rosângela, a Soninha, que estão sempre comigo também. Então eu queria agradecer também a presença deles. E dizer a vocês o seguinte: eu gosto de contar história. Jesus era um grande contador de histórias, né? E sempre, as histórias dele sempre tinham uma mensagem de vida para todos nós. E hoje eu quero contar uma história para vocês. Nós vamos ver o livro de Esther, os 10 capítulos do livro de Esther, que quem ainda não leu o livro de Esther, vai ler hoje. Mas quem já leu também vai ler de novo. Tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, amados. Quando Deus fez o mundo, Ele não fez o mundo para o homem ser infeliz, Ele não fez o mundo para o homem ter problemas. Ele fez para que a gente fosse abençoado. Ele fez para que o homem tivesse comunhão com Ele. Mas acontece que o homem pecou. Acontece que o homem, ele abriu mão dessa comunhão com Deus e se afastou de Deus por causa do pecado. Mas quando Deus criou o homem, Ele deu uma ordem certeira ao homem. Ele falou: você pode comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do bem e do mal. Dessa você não vai comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Vamos lá no livro de Gênesis, só para a gente ver, não é esse versículo que eu vou ler com vocês, mas só para a gente entender o que aconteceu aqui, e aí depois eu vou entrar então na história. Mas lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, obrigado. Gênesis capítulo 2, no versículo 16, a palavra diz assim: olha, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não deixou dúvida. Deus falou: no dia em que dela comer, certamente morrerá. Esse certamente foi o que cravou o que Deus havia determinado ao homem. Porque o homem foi e comeu justamente da árvore proibida. Se ele tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido eternamente. Tanto que eu costumo dizer que a expulsão do homem do paraíso não foi por castigo, foi por amor.
Porque o homem poderia ter comido da árvore da vida e viver eternamente, mas ele preferiu desobedecer a Deus, ele preferiu comer da árvore que estava proibida. E agora ele está em pecado. E se ele está em pecado, ele não pode mais comer da árvore da vida. Então Deus não tirou o homem por castigo. Se você pegar o capítulo 3, do versículo 22, fala assim, ó, então disse o Senhor, capítulo 3, versículo 22 de Gênesis. Então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Então olha só, Deus tirou o homem, não foi porque queria castigar o homem, foi porque agora o homem está em pecado, e agora o homem não pode mais comer da árvore da vida, porque senão ele vai viver eternamente no pecado. Então Deus tirou o homem do paraíso para protegê-lo da árvore da vida, porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus, ele coloca anjos com espadas na porta do paraíso para que o homem não coma. Mas Deus não deixou o homem abandonado. Deus fez um plano de salvação para o homem. E esse plano se concretizou em Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre esta bênção que nós recebemos de Deus. O problema é que Deus falou, certamente morrerás. O problema é que Deus falou, o dia que você comer dessa árvore, certamente morrerá. Então aquilo que Deus havia feito, que é criar o homem para viver eternamente, foi interrompido por causa do homem. Então agora nós temos que conviver com a morte. Tem um dia que é o nosso dia, todos nós temos o nosso dia, que é o dia mau, que é o dia da nossa morte. Só que esse dia é ruim para aquele que não está em Cristo, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, é uma bênção, porque a morte para nós é só o começo de uma nova vida. E por que que é? Porque Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos salvos por Ele. Então a vinda de Jesus aqui não foi à toa, não foi por acaso, foi porque Deus realmente nos ama e Ele fez esse plano para que todos nós pudéssemos ser salvos. A questão é que Deus falou, certamente morrerá. Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu vou ler apenas um versículo, que é o 34. Mateus 10, 34. Amém? Todo mundo achou? Mateus 10, 34. Diz assim a palavra. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui e de aprendermos sobre a Tua palavra. Eu peço a Deus que nessa noite o Senhor abra os nossos ouvidos, abra as nossas mentes, abra, Senhor, o nosso coração, porque nós queremos, ó Deus, não só ouvir a Tua palavra, mas nós queremos entender o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, Pai. E abre o nosso coração para que a Sua palavra seja cravada, Deus, e nós possamos entender e cumprir, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então eu peço a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos entender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Amados, quando eu me converti, esse foi um dos primeiros versículos que eu li na Bíblia e eu fiquei já, fritou minha mente, como diz os jovens. Porque eu fiquei enlouquecido, porque a gente cumprimenta com a paz do Senhor, a gente sabe que Deus nos dá uma paz que excede qualquer entendimento, mas o próprio Cristo, não foi o homem que disse, o próprio Cristo disse, não pense que eu vim trazer paz, porque eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E esse versículo ficou na minha mente durante muito tempo. E na época, eu tinha me convertido, eu frequentava uma igreja aqui em Valinhos, inclusive. E eu perguntei para pastores, perguntava para as pessoas que me orientavam, mas ninguém tinha uma resposta clara sobre o que queria dizer essa frase. E eu então comecei a meditar, estudar e orar, até que um dia eu estava lendo o livro de Esther. E lendo o livro de Esther, quando eu concluí o livro, Deus me deu uma revelação tremenda sobre essa frase que Jesus quis dizer. E eu inclusive decidi escrever um livro sobre isso.
E hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Esther, para que a gente possa entender juntos o conteúdo tão profundo que tem essa frase. Não pense que vim trazer paz, porque eu vim trazer espada. Então, se você quiser acompanhar comigo, se você quiser acompanhar sem abrir a Bíblia, tudo bem. Se quiser acompanhar comigo, nós vamos ver os 10 capítulos de Esther. O pastor Davison falou que eu tinha até meia-noite, mas eu não vou precisar de tanto tempo assim, tá bom? Eu vou precisar de, no máximo, 2h30, 3 horas, para a gente ver o livro de Esther. Amém? O livro de Esther, só para a gente contextualizar, ele está ocorrendo aonde? Ele está ocorrendo onde hoje está tendo um conflito terrível do Irã com Israel. Porque naquela época, a Babilônia ficava onde hoje é o Iraque, e a Pérsia ficava onde hoje é o Irã. E o livro de Esther ocorre justamente na Pérsia, onde hoje é o Irã. O contexto aqui é o seguinte: todo mundo sabe a história que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo do Senhor, pôs fogo na cidade de Jerusalém e levou cativo várias pessoas, entre eles Daniel, entre eles Ananias, Isael e Misaías, que passaram a chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Levou, enfim, muitas pessoas para a Babilônia. Ocorre que a Babilônia foi dominada pelos medos. Se você ler lá o capítulo 5 de Daniel, você vai ver que o filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar, ele fez uma festa e profanou o templo do Senhor, porque ele usou os utensílios que o pai dele havia tirado do templo para oferecer uma festa, oferecer um banquete. Se você lembrar, tem aquela história da mão que escreve na parede, eles chamam Daniel para poder interpretar o que é aquilo, e Daniel fala que Deus está tirando o reino das mãos deles. E naquela noite, eles foram invadidos, o filho de Nabucodonosor morreu, e os medos passaram então a dominar através de Dario, e logo depois os medos também foram dominados pela Pérsia, cujo rei era Ciro. Então o que acontece? O rei Ciro da Pérsia, ele leva cativo aquele povo que tinha ido de Jerusalém, aquele povo de Israel. Muitos deles ficaram na Babilônia, e muitos deles foram para onde? Para Suzã, que é a capital da Pérsia, que é onde ocorre então o palco central da nossa história, é em Suzã, capital da Pérsia. E agora aqui já não é mais o Ciro, agora quem está aqui é o rei Assuero. Muitos judeus já haviam voltado para Jerusalém, porque o rei Ciro já havia autorizado eles voltarem para a reconstrução do templo e para a reconstrução da cidade de Jerusalém, para a reconstrução dos muros. Mas tem muitos que ainda estão vivendo sob o domínio da Pérsia. A Pérsia dominava todo o Oriente naquela época. A Pérsia foi um grande império que só foi destruído depois por Alexandre o Grande, quando então a Macedônia começou a dominar, mas até então era a Pérsia. E o rei Assuero era poderoso demais. O rei Assuero tinha 127 nações sob o comando dele. Eram 127 países que estavam dominados pela Pérsia. E a história então começa justamente aí, falando que o rei Assuero decide. Talvez na tua Bíblia esteja escrito os reis Xerxes. Eu prefiro falar Assuero, que é mais fácil. E quem tem a Bíblia corrigida é Assuero, quem tem a Bíblia NVI, eu acho que é Assuero também, mas tem algumas Bíblias que trazem o nome Xerxes, mas que é o mesmo rei. Mas o rei Assuero decidiu fazer uma festa. Ele decidiu fazer um grande seminário e convidou os governadores, os líderes, os presidentes de todas essas nações que estavam sob o comando da Pérsia. E então juntaram os 127 comandantes desses lugares para uma festa que durou 6 meses. Durante 6 meses, cada um se apresentou e o rei Assuero mostrou o tamanho do reino da Pérsia para eles. O que ele queria, na verdade? A soberba dele queria que eles entendessem o tamanho do poder dele. Ele queria que o povo entendesse que ele era realmente um homem muito poderoso e que a Pérsia dominava demais. Então, ele fez com que cada um se apresentasse durante esses 6 meses, para que os outros vissem o tamanho do poder que ele tinha. E ao final desses 6 meses, ele decide então fazer um banquete para toda a população de Suzã, para toda a população da capital da Pérsia. E ele então dá um grande banquete. E nesse banquete só os homens. O banquete era tão
assim, era tão, como é que fala, assuntoso, que diz que as taças onde eram servidos os vinhos eram taças de ouro e foram fabricadas uma a uma diferente da outra. Então cada um usava uma taça exclusiva para tomar o vinho. E o rei Assuero então decide dar essa festa que durou uma semana. E a Bíblia diz, nós estamos no capítulo 1 do livro de Esther. A Bíblia diz no capítulo 1 que o rei Assuero, depois de uma semana bebendo, enquanto eles estavam ali, a rainha Vasti, que é então a esposa de Assuero era Vasti, e a rainha estava no outro ambiente com as mulheres, também dando uma festa para elas. E o rei Assuero, depois de uma semana, se você pegar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala que o coração do rei estava alegre por causa do vinho. Se fosse lá em Monte Belo, onde nós nascemos, em Minas Gerais, ia falar que ele estava sapecado, porque o rei estava, na verdade, embriagado por causa do vinho. E lá fala isso, falou que aquele sujeito está meio sapecado. E o rei, então, decide mandar chamar a rainha, para que ela se apresentasse com as vestes reais, que ele queria expor também a beleza da esposa dele. E a rainha Vasti, então, no outro ambiente, foi chamada. O problema é que ela se recusou. O problema é que ela falou, imaginou, ele deve estar bêbado e eu não vou me expor a um ridículo desse, que ele vai me colocar na frente de todo mundo. Eu fico andando, eu não sei se tem problema, não tem problema não, né, amado? De eu ficar andando para lá e para cá, às vezes eu saio do foco, tem problema não? Que bom. Porque se eu ficar parado, eu paro de pregar, eu vou ficar aqui olhando para vocês. Para eu falar, eu tenho que andar. Mas acontece que o rei Assuero manda chamar a rainha Vasti, e ela se recusa. E o rei ficou furioso. E chama então os conselheiros dele e fala, e agora, o que a lei da Pérsia fala? E aí então tem um homem lá chamado Memucã, que falou, majestade, o machismo ainda não existe no mundo, mas nós precisamos implantar esse negócio aqui. Pensa bem, se as mulheres do reino ficam sabendo que a rainha recusou uma ordem do rei, nós vamos perder a moral dentro de casa. Pode ler depois o capítulo 1, que Memucã fala isso. As moças, as mulheres do reino vão achar que elas não precisam mais obedecer o marido. E vão achar que é elas que mandam em casa. Nós vamos ser desmoralizados. Não só o rei, mas todos nós, homens do reino da Pérsia, vamos ser desmoralizados. Eu aconselho que o senhor destitua a rainha do cargo de rainha. Eu aconselho, então ele implantou o machismo, implantou o divórcio também, que ele falou assim, eu aconselho que o senhor tire o cargo de rainha e que ela não entre mais na tua presença. E foi o que o rei Assuero fez. Ele então baixou um decreto falando que todas as mulheres do reino precisavam obedecer aos maridos. E a rainha Vasti deixou de ser rainha e deixou de ser esposa do rei Assuero. E acaba então o primeiro capítulo sobre este decreto do rei, falando que as mulheres precisam obedecer aos maridos. Aí o capítulo 2 agora começa falando que depois de 2 anos que isso havia acontecido, o rei Assuero lembrou da rainha. E provavelmente já tinha passado muito tempo, já tinha passado a raiva do rei. O rei começou a amolecer o coração. A Bíblia fala que ele lembrou da rainha, lembrou do episódio que havia acontecido. Mas os homens do reino chegaram para o rei e falaram, majestade, nós temos uma ideia. Eu imagino que eles devem ter pensado, se a gente deixar agora, ele vai trazer a rainha de volta. Falou, nós temos uma ideia. Por que o senhor não coloca na casa das virgens as moças virgens bonitas de todo o reino? Imagina, são 127 nações. Então o senhor coloca numa casa aquelas moças que sejam bonitas e que sejam virgens. E o senhor vai escolher entre uma delas para casar e para ser a nova rainha. E o rei Assuero gostou da ideia. Então, capítulo 2, entra uma personagem importantíssima na nossa história, uma judia chamada Radassa, que foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Provavelmente os pais dela haviam morrido quando a Babilônia invadiu Jerusalém. E ela então foi criada por um primo, que a Bíblia diz que Mardoqueu criou Radassa como se ela fosse filha dele. E essa moça chamada Radassa era uma moça virgem, bonita, e ela foi enquadrada dentro dos critérios que eles acharam. E
primo dela, Mardoqueu, falou: você só precisa saber o seguinte, não precisa contar para ninguém que você é judia. Ninguém perguntar, não fala nada, deixa quieto. E então foi orientando aquela moça. E eles saíram então no reino da Pérsia, eles saíram em todos os reinos, em todos os países que estavam sob o comando da Pérsia, pegando todas as moças bonitas e virgens, para se apresentar então na casa real. Numa casa onde só ficavam as moças virgens. Como é que era? Tinha duas casas. Uma casa das moças virgens e uma casa das concubinas do rei. As moças virgens ficavam lá até o rei chamar. Quando o rei chamava, elas então passavam a noite com o rei, elas tinham que obedecer tudo que o rei quisesse, e depois que elas passavam a noite, que elas perdiam a virgindade, elas iam então para a casa das concubinas, e ali elas só voltavam se um dia o rei chamasse, mas senão elas tinham que ficar lá. Elas tinham que falar sob o comando de um eunuco, que era um homem da confiança do rei, e que ficava cuidando das concubinas dele. E aí então Radassa, que nós conhecemos pelo nome de Esther. Radassa, o nome judia, recebeu o nome de Esther, e ela se apresenta, e a Bíblia diz que quando ela se apresentou, o eunuco do rei já gostou dela. Então no capítulo 2, fala o seguinte, que quando ela se apresentou para Regai, Regai era o nome do servo do rei, do eunuco do rei, diz que ela já encontrou graça diante dos olhos dele. E o versículo 10 fala assim, olha, Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Bom, aconteceu então o seguinte, essas moças virgens foram levadas então para essa casa real, e lá elas passaram por um ritual. Elas tinham que ficar 1 ano recebendo banho de ervas, se preparando, se purificando, para que a hora que o rei precisasse, ele mandava chamar. E aí então, depois de 1 ano, o rei manda chamar as virgens. Chama uma por uma, como eu falei, deitava com o rei, dormia com o rei, e ia para a casa das concubinas, e não voltava mais, só voltava se o rei chamasse. Até que chegou um dia que veio a vez da Esther. E aquela moça então se apresentou. Eu vou ler o versículo 15 com vocês, capítulo 2, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa alguma pediu, senão o que diz Regai. Por que isso? Porque elas tinham um ritual ali de conquista, elas podiam pedir o que elas quisessem, para que eles entregassem para elas, elas podiam falar, eu quero isso, quero aquilo, eu quero um vestido novo, para ela se apresentar diante do rei, para convencer o rei que ela deveria ser a rainha. Só que Esther não pediu nada, a não ser aquilo que o próprio eunuco orientou ela que pedisse. E ela então entra na presença do rei. O versículo 17 fala assim, ó, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Amada, ela encontrou graça. Se você continuar lendo o versículo, fala, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. A Bíblia não fala que ela era melhor, que ela era mais preparada, ou que era mais bonita. O que a Bíblia fala é que ela se apresentou ao rei e achou graça diante do rei. Isso nos traz à memória o que aconteceu conosco. Porque nós também não somos os melhores, não somos os mais bonitos, pelo contrário, nós somos pecadores, porque nós somos pessoas mesquinhas, porque nós somos pessoas realmente que não merecem a graça de Deus. O que é graça? Graça é algo que você recebe sem merecer, é um dom imerecido de Deus, isso é graça. Mas nós achamos graça diante de Deus. Então, se você achou graça diante de Deus, agora você pode entrar na presença do rei. E nós achamos graça diante do nosso Deus. E foi o que aconteceu aqui com essa moça. Ela entrou na presença do rei e achou graça diante dele. E diz a Bíblia que ele a amou. Não fala das qualidades dela, não fala de nada, só fala que ele a amou porque ela encontrou graça. Amado, se você encontrou graça diante de Deus, isso é motivo de júbilo, é motivo de agradecimento, é motivo de alegria, é motivo de dar realmente um glória a Deus. Porque nós encontramos graça diante do Rei dos Reis. A Esther apresentou ali e o rei se apaixonou por ela. E falou, quero que essa moça seja a minha rainha. E a Esther então se casou com o rei e se tornou a nova rainha da Pérsia. Meu Deus do céu.
uma judia, escrava, e se tornou a rainha da Pérsia. Um dia nós fomos escravos também, amados. O que Jesus fez por nós não foi pouco. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Hoje, vamos ter aqui a Santa Ceia. Eu estou vendo aqui os elementos, o pão e o vinho. Se você entender o que significa esse elemento, amado, você vai fazer isso com júbilo, você vai fazer isso com alegria. Porque quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, foi porque quando Deus institui a Páscoa, Deus usa dois elementos. Ele usa a carne, o corpo do cordeiro e o sangue do cordeiro. E Jesus falou assim: esse pão representa o meu corpo e esse vinho representa o meu sangue. Ou seja, mais uma vez, o corpo do cordeiro e o sangue do cordeiro nos liberta, nos tira da escravidão para nos colocar diante da promessa de Deus, que é uma terra, um reino que vai ser eterno. Mas nós não chegamos lá. A Esther então se tornou rainha, voltando agora na história de Esther, ela se tornou rainha da Pérsia. E o primo dela, Mardoqueu, o primo dela começou a frequentar ali a capital, começou a frequentar a porta do palácio. E um dia esse moço está sentado na porta do palácio, ele escutou uma conversa de dois guardas. E esses dois guardas, eles estavam conspirando contra o rei. Os dois guardas estavam combinando como que eles iam fazer para matar o rei. E Mardoqueu, sentado ali ouvindo aquela história, pediu para avisar a rainha. Falou: avisa a rainha Esther que vão matar o marido dela. E a Esther foi, avisou o rei Assuero então pediu para investigar. O capítulo 2 termina na investigação. Se você quiser abrir comigo aí, o versículo 22, capítulo 2, versículo 22, fala: e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, ou seja, investigaram esse negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Não está escrito à toa aqui, viu, amado? E isso foi escrito nos livros das crônicas dos reis. Nós precisamos guardar bem isso aqui, porque foi escrito no livro das crônicas. O que é o livro das crônicas? Na Bíblia nós temos dois livros de crônicas do rei. Nós temos 1º e 2º reis, e nós temos 1º e 2º crônicas. Você já reparou que tem alguns textos que são parecidos? É porque o livro de reis, o 1º e 2º livro de reis, tem lá a história dos reis narrada, contada. Alguns dizem que foi Esdras que escreveu, não se sabe ao certo o autor. Mas os livros das crônicas eram escritos pelos escribas. Eram escritos por homens que acompanhavam o rei e que ficavam ali o tempo todo, e tudo que acontecia eles iam escrevendo. Era como se fosse um diário do rei. A crônica é isso, era um diário de tudo que acontecia com o rei. E a Bíblia aqui termina o capítulo 2 falando que aquele acontecimento em que os dois que conspiravam contra o rei foram descobertos e o rei mandou enforcá-los, foi escrito no livro das crônicas do rei. E aí entra então o capítulo 3. E o capítulo 3, versículo 1, começa um novo personagem. Um personagem que é emblemático demais. Amã. Não confunda com Naamã. Naamã é aquele comandante do exército sírio que procurou Eliseu porque ele tinha lepra e quis ser curado de lepra e mergulhou 7 vezes no Jordão. Aqui nós estamos falando de Amã. Amã era um agagita. O que era o agagita? Descendente de Agag. Se você pegar a história, você vai lembrar que Saul, ele sai para guerrear e Deus fala para ele para acabar com todos os amalequitas. E ele vai para acabar com os amalequitas e poupa a vida do rei, o rei Agag. E agora nós estamos vendo aqui um descendente de Agag dando trabalho. Porque Amã era um homem poderoso na Pérsia. A Bíblia fala que ele era um agagita poderoso. Ele tinha muitos bens, tinha muito dinheiro, tinha família grande, mas mais do que isso, ele era o número 1 no reino da Pérsia. Só o rei Assuero estava acima dele. Ele tinha muito poder. O rei Assuero empoderou esse homem. E esse homem então se tornou para eles, na fé deles, como se fosse um Deus. A ponto de que todo lugar que ele passava, as pessoas se curvavam diante dele.
As pessoas prestavam reverência a ele se curvando. Todos se curvavam diante dele, porque para eles, ele era o Senhor dos senhores ali. Para ele era um homem poderoso. E eles então se curvavam, menos Mardoqueu. Porque Mardoqueu havia aprendido desde o princípio que esse tipo de coisa só fazia diante de Deus. Aqui a Bíblia não fala que ele desrespeitou Amã, só falava que ele não se curvava diante de Amã. Só falava que ele não prestava essa reverência de se curvar, porque na fé dele, do judaísmo, ele só fazia isso diante de Deus. Mas isso incomodou Amã. Amã, aquele homem poderoso, um homem que mandava em tudo no reino da Pérsia. Abaixo dele não tinha, aliás, acima dele não tinha mais ninguém. E um dia aconselharam Mardoqueu: por que você não faz isso? E Mardoqueu provavelmente deve ter falado: eu só faço isso diante de Deus. E o pessoal foi lá e contou para Amã. E Amã então ficou aborrecido demais. Mas a Bíblia diz que ele não se conteve só em acabar com Mardoqueu. Ele decidiu acabar com todo o povo de Mardoqueu. Ele então perguntou e falaram para ele: não, esse rapaz aí, ele é judeu. E aí Amã fala assim: então nós vamos exterminar com todos os judeus. E aí ele lança a sorte. E nessa sorte, que a Bíblia chama de pur, ele lançou o pur, que é jogar a sorte. Deu que dali 12 meses, caiu no último mês do ano, que para eles era o mês de Adar, que cai aqui entre fevereiro e março do nosso calendário, e caiu no mês de Adar. E eles estavam no primeiro mês, no mês de Nissan. Então, Amã combinou o seguinte: daqui um ano, daqui 12 meses, nós vamos exterminar esse povo. E então Amã vai pedir ao rei a permissão para exterminar com o povo judeu. E ele entra na presença do rei. O capítulo 3, versículo 8, fala assim: olha, e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das nossas, das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Então Amã apresenta uma acusação. Fala: existe entre todas as províncias um povo que não respeita as nossas leis. Vocês se lembram da acusação de Jesus diante de Pilatos? Quando eles apresentam Jesus diante de Pilatos, você vê lá no livro de Lucas, fala o seguinte: fala que Jesus estava pervertendo a nação e proibindo o povo de dar tributo a César. Ou seja, ele não está respeitando as leis do Império Romano. Essa foi a acusação contra Jesus. E essa mesma acusação a gente vê aqui agora, contra o povo de Deus. É um povo que não obedece às nossas leis. E aí então o rei Assuero tira o anel selo. O que é o anel selo? Tudo o que era documento que não podia ser cancelado, que não podia ser revogado, vinha com o anel selo do rei. Ou seja, ele colocava um anel, aquele anel era uma assinatura, ele fincava a assinatura ali, e todo documento que era assinado com o anel do rei não podia ser revogado. Era a Constituição. O que é uma Constituição? Nós temos Constituição no nosso país. A Constituição não pode ser revogada. Se o presidente da República quiser mudar a Constituição, ele não pode. Você já ouviu falar em PEC? O que a PEC é isso, é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, pode ser emendada. Ela pode ter alguma coisa que possa mudar assim, mas a Constituição ela jamais pode ser revogada. Nem que o Congresso queira, nem que o presidente queira, nem que o STF queira, não pode. A nossa Constituição Federal, ela é soberana. E aqui para eles, um documento assinado com o anel selo do rei, era como se fosse a Constituição daquele país. E o rei tirou o anel e entregou na mão de Amã. Falou: faça o que você quiser com esse povo. E Amã então escreveu que todo o povo judeu, contado aquele dia a 1 ano, eles seriam mortos. Todo o povo podia matar os judeus, e quem matasse podia inclusive ficar com os bens dele. Então podia entrar na casa do judeu, matar, e tudo que eles tivessem podia ficar para eles. Essa era a sentença. O povo judeu não podia nem se defender, porque a sentença era que eles tinham que morrer. E aí então o povo entra em desespero.
Acaba o capítulo 3 e começa então o capítulo 4 do livro de Esther. E o capítulo 4 do livro de Esther começa num desespero. Um desespero de um povo que, quando fica sabendo do decreto, perde toda a esperança, inclusive Mardoqueu. Se desespera, tira suas roupas, põe aquelas roupas de luto, pano de saco e vai para a praça fazer uma greve de fome. Amados, nós como cristãos, nós não podemos nos desesperar diante da nossa morte. Porque nós temos um dia também que está programado para nós perdermos a vida. Por quê? Porque Deus falou lá atrás, o dia em que dela comer, certamente morrerá. E nós que estamos em Cristo, nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos temer o dia mau, o dia da morte. Nós precisamos, na verdade, ter esperança. Paulo escreve isso, que se nós esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós precisamos esperar em Cristo para a eternidade. Mas o povo ali se desesperou. E aí chegou o conhecimento de Esther, Esther mandou saber o que era, e Mardoqueu manda contar para Esther o que estava acontecendo. Esther não estava sabendo até então. E ela então falou para Mardoqueu, para de ser bobo, rapaz, veste as roupas aí, come e vamos. E ele, não, você precisa nos defender aí, você é a mulher do rei. Conversa com seu marido, fala para ele que esse negócio está errado, ele não pode fazer isso com o povo dele. E Esther mandou falar para ele, fala que não tem jeito, faz um mês que o rei não me chama na presença dele. E quando entra alguém na presença do rei sem ser convidado, o rei manda matar. O rei tinha um cetro de ouro, que todo mundo queria falar com o rei, ele estendia o cetro. Se ele estendesse o cetro, estava autorizado a falar. Mas se o rei não estendesse o cetro, os guardas já pegavam a pessoa e já levavam para a forca. Era desse jeito. E Esther manda falar para ele, ele não me chamou. Se eu chegar na frente dele, sem ser convidado, e ele não estender o cetro, eu estou morta. E Mardoqueu fala, será que não foi para isso que você casou com ele? Será que não foi para proteger teu povo? Por quê? Você vai morrer de qualquer jeito, você também é judeu. O decreto fala que todo judeu vai ser morto. Você vai morrer de qualquer jeito, você tem uma oportunidade de salvar teu povo. E ela fala para ele, então, convida todos aí a fazer um jejum de 3 dias. E eu também vou pegar as minhas servas, nós vamos fazer um jejum aqui de 3 dias. E daqui 3 dias eu vou entrar na presença do rei. Amado, você quer entrar na presença do rei? Faça jejum. O jejum é aquilo que enfraquece a nossa carne e fortalece o espírito. Por que é importante o jejum? Toda vez que você faz um jejum, seja o jejum que for, se você tira alguma comida, se você tira algo que te agrada demais, você vai enfraquecendo a tua carne. E teu espírito vai se fortalecendo. E Esther entendia bem isso e falou para Mardoqueu, pede para o povo jejuar em meu favor. E daqui 3 dias eu vou entrar na presença do rei. E passado então os 3 dias em que o povo jejuou, a Esther chegou no pátio do rei. E o rei perguntou para o guarda, quem está aí? E o guarda falou, é a rainha. O rei pegou o cetro de ouro e estendeu. Amado, Jesus é o nosso cetro de ouro. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus estava ali estendendo o cetro de ouro para todos nós, para que nós tivéssemos o direito de entrar na presença dele. Então agora nós não precisamos mais de ninguém, de nada que precise nos colocar ou nos representar diante de Deus, porque nós temos acesso direto ao Rei, direto ao Pai. O cetro está estendido para todos nós. E o rei Assuero então estendeu o cetro, e a rainha chegou, e o rei falou, pode pedir, minha rainha, até metade do meu reino, se for preciso. E ela então falou, não, eu queria só convidar você para ir comer comigo lá em casa, se puder levar o Amã também. A Bíblia não fala por que ela fez isso, mas eu acho que ela queria ganhar tempo. Ela não sabia o que pedir para o rei. Ela só convidou para o rei na casa dela comer com ela. E o rei falou, tá bom, vamos lá. Chamou a Amã, vamos lá comer com a rainha. E aí começa então o capítulo 5. Capítulo 5 começa falando, sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para ela
com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E aconteceu então, capítulo 5, começa essa história. E o rei então vai com Amã. E quando eles chegam lá, a rainha perdida, não sabe o que pedir para o rei. E ele fala, pois não, rainha, por que você chamou a gente aqui? E ela fala, então, majestade, sabe o que é? Eu queria que você voltasse aqui amanhã com Amã, que eu vou fazer um banquete para vocês. O rei, acho que sem entender nada, falou, tá bom, é isso que você quer? Ele falou, não, eu quero que vocês voltem aqui amanhã. Por isso que eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ela estava querendo ganhar tempo, ela precisava saber o que ela ia fazer para o rei, para salvar o povo dela. E aí então, o rei Assuero fala, tá bom, amanhã a gente vai comer. Amã sai feliz da vida. A Bíblia diz que pela primeira vez a rainha da Pérsia convida alguém que não seja o rei para comer na casa da rainha. E a rainha então prepara o banquete e Amã sai todo feliz. Mas quando ele está indo para casa, ele encontra um sujeitinho chamado Mardoqueu. E Mardoqueu se recusa a se curvar diante de Amã. E Amã chega em casa furioso e vai conversar com a esposa dele. E ela fala, por que você está tão bravo assim, meu amor? E ele fala, porque a rainha me convidou para ir comer um banquete amanhã na casa dela. Era para eu estar feliz, era porque pela primeira vez a rainha faz isso. Isso mostra o meu poder, o meu prestígio na Pérsia. Mas aquele judeu Mardoqueu, ele me tira a paz. Porque eu passo perto dele e ele não se curva diante de mim. E ela fala, mas por que você está tão nervoso? Manda matar esse sujeito aí. Ah, mas eu joguei sorte, deu para daqui um ano. Ah, daqui um ano é para você matar o povo. Mas você que manda nesse país, manda enforcar esse cara. Se você chamar 2 servos, eles fazem essa forca para você agora à noite. E ele falou, boa ideia. Chamou o servo e mandou o servo fazer uma forca, para que no dia seguinte ele enforcasse Mardoqueu. E aí acaba o capítulo 5, entra o capítulo 6. O capítulo 6, meu amado, minha amada, começa nos mostrando o poder do nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Se tem alguma coisa te angustiando, se tem alguma coisa te atormentando, entrega na mão de Deus e dorme sossegado. Jesus falou assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entrega o problema, entrega essa angústia, entrega essa tormenta nas mãos de Deus e dorme sossegado. Nós como cristãos precisamos dormir, porque o nosso Deus não dorme. O nosso Deus não descansa, justamente para dar descanso para cada um de nós. Naquela noite, o capítulo 6 começa falando que naquela noite, o rei Assuero perdeu o sono. Em que noite? A noite que estavam fazendo a forca para Mardoqueu. Vamos pensar a perspectiva de cada um deles. A rainha Esther, à noite ela deve ter ficado preocupada. O que eu vou falar amanhã para o rei? E preparando o banquete lá, chamando as servas dela, fala assim, vamos preparar uma coisa bem gostosa para o rei e para o Amã. Mas ela ficou pensando, o que eu vou falar para esse homem amanhã? Como é que eu vou salvar o meu povo? Os 2 trabalhadores devem ter passado a noite revoltada, falando, nossa, eu queria dormir, eu queria descansar, tem que ficar a noite inteira fazendo essa forca. Amã deve ter passado a noite matutando, amanhã cedo, assim que amanhecer o dia, eu vou entrar na presença do rei e vou pedir autorização, e se ele me autorizar, eu vou matar esse Mardoqueu. Eu não aguento mais esse sujeito. E Mardoqueu? Mardoqueu não está sabendo de nada, amado. Mardoqueu está dormindo, que nem um anjinho, provavelmente, porque ele não sabia de nada que estava acontecendo. Tinha uma coisa conspirando contra ele, e a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Se você estiver em Cristo Jesus, amado, o inimigo vai levantar contra você, mas Jesus está aqui para te proteger, Ele é o nosso advogado, amado. Então você não precisa se preocupar. Nós podemos dormir sossegado, porque as armas do inimigo não vão prosperar contra nós. E nós estamos muito preocupados com bens materiais, com coisas aqui dessa terra. Mas na verdade nós temos que preocupar com as coisas celestiais, é com as coisas do céu. Porque a luta não é contra a carne. Paulo escreve isso. A luta não é contra a carne. Então às vezes a gente se desespera só por coisa que nos vão nos levar a nada. O povo de Israel, quando saiu do Egito, atravessou o deserto. O que eles fizeram no deserto? Nada. Eles só sobreviveram no deserto. Não construíram casa, não construíram palácio, não construíram templo, não construíram nada. Até o tabernáculo era desmontável. Por quê? Porque sabia que nada precisava ficar no deserto. Porque a terra deles não era ali, a terra deles
estava prometido em outro lugar. E Paulo já escreveu isso também, que nós somos cidadãos do céu. A nossa terra não é essa, o nosso lugar não é esse, a nossa casa não é essa, a nossa casa é no céu. E é para lá que nós vamos. Então não se preocupe, amado, com tudo que está passando aqui, porque tudo vai ficar aqui. Nós temos que preocupar com a eternidade. E naquela noite, o rei Assuero perdeu o sono. O rei Assuero não dormiu, amado. Na noite em que estava destinado para a morte de Mardoqueu, o rei Assuero não dormiu. E perdeu o sono, e foi passando, e entra a madrugada, e está quase amanhecendo o dia, e o rei não dorme, vira para lá, vira para cá. Ele chama alguém lá e fala assim, lê alguma coisa para mim, eu quero distrair. Pega um livro aí, lê uma historinha para mim, faz qualquer coisa. E o servo dele vai e pega um livro das crônicas do rei. Talvez você tenha entrado aqui hoje, amado, desesperado. Talvez você tenha entrado aqui hoje com um problema que você tem que resolver. Deixa eu te falar, coloque nas mãos de Deus antes de você ir embora. Entrega nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele é soberano, amado. Naquela noite, o servo começou a ler. Ele lê assim, olha, mais ou menos 6, 7 anos atrás, 2 guardas estavam conspirando contra a vida do rei. E um judeu chamado Mardoqueu, primo da rainha, escutou e mandou avisar o rei. E o rei mandou investigar. E realmente era verdade. Aqueles guardas queriam matar o rei. E o rei então mandou enforcar os 2 guardas em praça pública. E o rei falou, eu lembro disso. Eu lembro desse acontecido. E eu lembro também de Mardoqueu. O que nós fizemos por esse moço? E o servo dele falou, não fizemos nada. Mas como nada? Ele salvou a vida do rei. E nós não fizemos nada por ele? Não fizemos nada. O rei não é possível, eu preciso fazer algo por esse homem. Olha o que Deus faz, amado. E aí então, nesse momento, amanhece o dia e entra alguém no pátio. Quem é? Amã, o poderoso. Ele entra com algo para colocar diante do rei. Ele quer matar a vida daquele que o rei quer honrar. Porque o diabo quer isso, amado. O diabo quer tirar a vida de quem Deus quer honrar. Deus quer te honrar. Deus quer te levar para a eternidade. Deus quer te dar a vida eterna. Mas o inimigo está fazendo de tudo para tirar a tua vida. Mas se você estiver com Deus, se você estiver realmente em Cristo Jesus, Ele não vai fazer nada, porque Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Satanás só vai até onde Deus deixa. Nós como crentes, nós não precisamos ter medo. Porque Satanás só faz aquilo que Deus permite. Satanás só toca na tua vida aonde Deus permite. Jó perdeu tudo que tinha, você pode ver a história de Jó. Deus permitiu que Satanás fosse tocando nele. Tocou nos bens, tocou na família, tocou na saúde. E Deus falou para ele, na vida você não toca. Porque Deus é que determina até onde o inimigo vai na tua vida, amado. Então você não precisa temer. Você não precisa temer. Porque Deus te ama. E Deus quer te honrar, amado, com vida eterna. Nós não temos por que temer. E a mãe entrou no pátio. E o rei, quem está aí? E o guarda fala, é a Amã. Ele, Amã, você chegou numa boa hora, vem cá, entendeu certo. Você chegou numa boa hora. O que você acha que o rei deve fazer com alguém quando ele quer honrar? Naamã achou que fosse com ele. A Bíblia fala isso, não é eu que estou falando não. Ó, capítulo 6, né, nós estamos no capítulo 6. No versículo 6 fala assim, olha, 6:6. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? O que ele está pensando? Puxa vida, o rei quer me honrar, para quem mais que ele quer ceder essa honra? E ele está pensando assim, eu já tenho dinheiro, eu tenho família grande, tinha 10 filhos, Amã. Eu já tenho dinheiro, tenho família, tenho poder, eu tenho tudo. O que eu posso pedir para o rei? Ele está pensando. Ele falou, já sei, majestade, eu tenho uma ideia. Esse homem que o senhor quer honrar, o senhor devia pegar uma roupa real,
com coroa, só a roupa que só o Senhor veste. E o Senhor devia montar num cavalo real, num cavalo que só o Senhor monta. E alguém importante do reino tinha que sair puxando esse homem em praça pública, gritando: esse homem, o rei deseja honrar. E o rei gostou da ideia, falou: Amã, boa ideia, eu não quero que tirem nada do que você falou. Pega a minha roupa real, pega o meu cavalo real. As minhas roupas você vai vestir no judeu chamado Mardoqueu. E você vai puxar o cavalo. E vai gritar: isso é o que o rei deseja fazer, ou esse homem é o que o rei deseja agradar, ou isso é o que o rei faz quando ele quer honrar alguém. Porque nenhuma arma forjada prosperará contra ti, meu amado. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E Satanás pode querer cavar a tua cova, pode querer fazer a forca para você, mas o nosso Deus é poderoso. E mais do que isso, Ele é amoroso, amado. Ele nos ama. Amã pode falar tudo, mas ele é obediente. Porque Satanás também é obediente. Ele é obediente a Deus, amado. O inimigo obedece, não adianta, nós temos um rei poderoso. E ali, Amã, por mais que ele seja arrogante, por mais que ele seja soberbo, ele é obediente ao rei, que é o poderoso. Porque ele sabe que a hora que ele quiser, que a hora que o rei quiser, acaba com ele. E Satanás sabe que a hora que o nosso Deus quiser, acaba com ele também. E vai acontecer isso em Apocalipse 20. Amados, Amã pegou a roupa do rei, vestiu no Mardoqueu, no homem que ele queria matar. Montou Mardoqueu no cavalo e saiu gritando. Você imagina Mardoqueu, não sabia de nada. Mardoqueu andando com aquela cara de paisagem em cima do cavalo. O que será que está acontecendo aqui? E Amã gritando para o povo ouvir em praça pública: este homem o rei deseja honrar. Este homem o rei deseja honrar. E passou a manhã puxando o cavalo de Mardoqueu. Acabou aquela história toda, Amã muito humilhado, cabeça baixa, triste, chorando, foi para casa. A mulher dele chegou: o que está acontecendo, amor? E ele contou para ela, ele falou: se esse rapaz é judeu, igual você está falando, eu já ouvi falar a história do Deus dele. Você não vai ter chance não, meu bem. Enquanto ele está conversando com a esposa, chegam os guardas. Amã, chegou a hora do banquete lá com a rainha. É verdade, eu tinha até esquecido. Eu estava tão nervoso com esse negócio do Mardoqueu, que eu esqueci do meu almoço, do meu banquete com a rainha. E saiu. E foi para o banquete. Chegou lá, majestade, está lá sentado o rei Assuero, a rainha, Amã sentou. E o rei Assuero: rainha, para de confusão, minha filha. O que você quer? Fala logo. Se você quiser, eu te dou metade do meu reino. E ela: não quer nada, não. Eu só queria ter a chance de viver. Como assim, chance de viver? Mas não é só eu queria que o meu povo também pudesse viver. Mas do que você está falando, mulher? Eu estou falando que tem um decreto seu falando que meu povo tem que morrer daqui a um ano. Você está louco? Eu nunca fiz decreto. Não, quem fez foi o Amã. Ele: como assim? O Amã fez isso com o teu anel selo. Decretou a morte do meu povo, de todos. O rei levantou da mesa, furioso, e foi refrescar a mente no jardim do palácio, sem saber o que fazer, o que eu vou fazer. E nisso, Amã já sabia que a viola dele já estava em caco. Já sabia que a vaca já tinha ido para o brejo. A Bíblia diz que ele então se debruçou no colo da rainha. A Bíblia diz que ele pulou no leito, debruçou no colo da rainha, provavelmente pedindo para ela: pelo amor de Deus, você não vai fazer isso comigo. E nisso o rei volta. Fala: pera aí um pouquinho, se além de tudo querer matar o povo dela, você ainda está querendo desonrar minha esposa? O que você está fazendo aí, rapaz? E nisso tem um rapaz que já vem e coloca um capuz na cabeça do Amã. Tem um rapaz, isso aí tem toda a história, o nome dele é Arbona. O versículo 9, nós estamos já no capítulo 7, viu? No versículo 9 fala assim: ó, então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante dos reis: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto da casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Avisaram o rei que tinha uma forca preparada. E o rei então condena Amã a ser enforcado na própria forca, amado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que te protege.
Satanás, o inimigo, ele quer realmente pegar todos nós. Ele não se conforma com o quanto Deus nos ama. Ele não se conforma como nós somos realmente amados de Deus. E ele quer pegar cada um de nós. E ele vai nos tentar diariamente, amado. Tem 3 coisas que o diabo tenta a nós: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e na soberba. Ou seja, o desejo excessivo de agradar a nossa carne. Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom para se comer. O desejo excessivo de agradar aos nossos olhos. Eva olhou para o fruto e viu que ele era agradável aos olhos. E tenta na soberba. Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom para dar entendimento. Ela ia querer ser igual a Deus. E é isso que nós, o tempo todo, nós queremos agradar os olhos, queremos agradar a carne e a soberba, o poder. O poder é aquilo, sabe, nós sempre queremos mais, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Amã foi enforcado na sua própria forca. Capítulo 8 diz que Esther e Mardoqueu chegaram na presença do rei triste. E o rei falou: não dá para entender essas mulheradas. Eu já não fiz o que você queria, mas eu já não mandei matar o rapaz lá que estava querendo matar teu povo. Eu queria, mas tem um decreto teu, selado com teu anel, falando que nós vamos morrer. Ele: mas aí agora eu não posso fazer nada, eu não posso revogar o decreto que foi assinado com o meu anel. Ela: então você não fez nada, o que adianta? Nós vamos morrer todo mundo, eu e meu povo, nós vamos morrer. E o rei, como gostava de fazer, passar a responsabilidade para os outros, tirou o anel de novo, entregou para Mardoqueu. Mardoqueu, escreve o que você quiser aí, mas revogar o meu decreto você não vai. E o que o Mardoqueu então escreveu? Deixa comigo, magistrado, daqui. E aí ele fez um decreto, falando o seguinte, que no dia preparado para a morte dos judeus, no dia mau, no dia que estava preparado para acontecer a matança, todo judeu tinha o direito de se defender. Opa, então agora mudou. Ele não revogou, mas deu o direito dos judeus se defenderem. E aí então, chega o dia do Purim. Até hoje os judeus comemoram esse dia. Final de fevereiro, começo de março. No mês de Adar, eles comemoram o dia do Purim, o dia que foi jogado sorte. E eles então venceram a grande batalha. Diz que foi uma matança. Diz que os judeus mataram 75 mil pessoas que se levantaram contra eles. A Bíblia não narra nenhum judeu que morreu. Mas diz que 75 mil homens morreram tentando exterminar os judeus. Só na capital Suzã foram 800, 500 num dia e 300 no outro. Entre eles os 10 filhos de Amã. E foi uma matança geral e o povo judeu venceu a batalha. E Mardoqueu ficou com o poder de Amã. E aí acabou o capítulo 9, entrou no capítulo 10, quando Mardoqueu é exaltado. E acabou o livro de Esther. E aí você pode perguntar para mim: mas pastor, e daí? O que tem a ver com Lucas capítulo 10, versículo 34? Eu quero que você abra comigo na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Paulo entendeu bem o que é isso. Aí eu vou encerrar, viu, amados? A carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 10. Amém? Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está falando, fortalecer no Senhor. Vamos confiar em Deus. O versículo 11 fala, revestidos de toda a armadura de Deus. O que é armadura? Aquele negócio de ferro que o povo punha lá para brigar, para lutar contra os inimigos. For revestidos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Opa, então a luta não é contra a carne, a luta é espiritual. Portanto, o versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia que está preparado para a tua morte. Você vai resistir. E como que você vai resistir? Com a armadura de Deus. E ele fala assim, e havendo feito
tudo ficar firmes. Eu vou ler o 14 agora. Estai, pois, firmes, tendo vestidos os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? Jesus Cristo. E vestida a couraça da justiça. Quem é justo? Jesus Cristo. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Quem que trouxe o evangelho da paz? Jesus Cristo. Mas ele não veio trazer espada? 16 fala, tomando sobretudo o escudo da fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Onde está a salvação? Em Jesus Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então quando Jesus fala, não pense que vim trazer paz, porque eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ele veio trazer a palavra de Deus, para que nós possamos então lutar pela nossa vida. Deus falou para o homem, desta árvore você não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E a palavra de Deus vale muito mais do que o anel selo do rei Assuero. A palavra de Deus não volta atrás, e ele falou, certamente, Deus não deixou dúvida. Deus não falou, eu vou pensar no que eu vou fazer. Deus falou, no dia em que dela comer, certamente morrerá. E Jesus veio para nos salvar, mas ele não pode anular o decreto de Deus. Ele não pode simplesmente chegar e falar, não pai, agora está tudo resolvido e está todo mundo salvo. Não, porque está decretado e Deus não vai voltar a palavra atrás. Mas Jesus então falou, mas eu vim trazer para vocês o direito de vocês brigarem pela própria vida. Os judeus não morreram, mas 75 mil homens morreram tentando matar os judeus. E vou dizer para você, Satanás não vai prevalecer contra a tua vida, porque você tem na mão a espada que é a palavra de Deus. Jesus, João capítulo 1 fala que ele é a palavra de Deus, que ele estava com Deus, que ele era Deus e que tudo foi feito por ele. E no 14 fala assim, João 1,14 fala assim, e o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Então Jesus fala, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer a palavra de Deus para vocês brigarem pela própria vida. Por isso agora aqui Paulo entendeu, e ele fala, tomai para vocês a palavra do Espírito, ou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que nós possamos resistir no dia mau, ou seja, no dia da nossa morte. Essa morte não vai ter efeito sobre nós, porque o Cristo morreu por nós, e Ele nos trouxe algo abençoado, que é a palavra de Deus, para que todos nós pudéssemos lutar pela nossa vida. Amém? Glória a Deus pela nossa vida então, amado. Amado.